Aleluia. Podem sentar, irmãos. Mais uma vez, agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesta abençoada Igreja de Jesus. Hoje estou vendo mais algumas pessoas que ontem eu não estava no culto de ontem, e isso alegra o nosso coração. E vendo aqueles que estavam ontem retornando hoje, motivo de uma redobrada alegria, porque a gente sabe que Deus está nesse negócio. Jesus está aqui. Há um poder na igreja, né? A igreja, não a física, mas a igreja espiritual. Há um poder imensurável nesta igreja, que Jesus, Ele estabeleceu na terra como um prosseguimento do plano de Deus para a humanidade, um plano de salvação para a humanidade. A irmã Priscila acabou de cantar um dos versos bíblicos de mais significância, que se encontra em Romanos capítulo 8, no versículo 1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma profundidade muito grande. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Oh, glória a Jesus. É profundo isso. Como pode não haver nenhuma condenação para alguém que está em Cristo Jesus? É porque Jesus Cristo assumiu todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Aleluia! E por isso não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, guiados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo 13, há um diálogo com Jesus e os seus discípulos a respeito do seu propósito na terra e como os homens estavam observando, como eles estavam entendendo essa manifestação de Jesus. E a Bíblia diz então, Mateus 16 e 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dizer junto esta última frase: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Vamos ler ali sobre esta pedra, que na verdade é pedra, que é
rocha, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá? 1, 2, 3. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma promessa de Deus a respeito da igreja espiritual, da igreja que é guiada pelo Espírito Santo, que não vive segundo a carne, que não ama o mundo. É uma condição para que alguém não seja condenado, não tenha nenhuma condenação, para alguém não ter como acusador Satanás. Aleluia. É necessário que este sacrifício de Jesus, este plano de Deus através de Jesus, se evidencie em nossa vida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz lá em 1 João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é o preço para que nós não tenhamos nenhuma condenação. Aleluia! Para que o diabo não possa nos condenar. Mas para isso, nós não podemos viver uma vida de acordo com o sistema, com o cosmo, que explora a inclinação da carne. A Bíblia diz que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito, e este Espírito Santo, é vida e paz. Aleluia! Vida e paz. Há um poder sobrenatural sobre a igreja. Há uma autoridade espiritual que, se a igreja ela compreender, entender este poder, essa autoridade, nada absolutamente lhe impedirá de fazer aquilo pelo qual Deus a fundou, a estabeleceu na terra. Assim como há um poder sobre a igreja, uma autoridade sobre a igreja, há uma ação diabólica contra este poder. As portas do inferno se mobilizam. O sistema maligno, diabólico, mundano, ele visa a igreja, porque a igreja, a Bíblia diz que ela é o sal da terra e ela é a luz do mundo. Aleluia! Aleluia! A igreja é luz, a igreja é sal. Não tem como as trevas ocultarem aquilo que está diante da igreja. Quando alguém se aproxima da igreja, que é luz, que é sal, a luz que é o próprio Jesus na igreja, discutindo aquilo que está oculto, aquilo que não é entendido pela mente natural, se descortina. Aleluia! A pessoa começa a enxergar aquilo que não enxergava, aquilo que estava afastando de Deus começa a se descortinar. Aleluia! A pessoa começa a reconhecer: meu Deus,
Aleluia, eu sou pecador, eu sou uma pecadora, eu não estou próximo de ti, Jesus, eu estou diante de ti, mas a luz também aponta para Jesus Cristo, ela mostra Jesus. Aleluia, oh glória a Jesus, aleluia, a luz assim como ela mostra a nossa natureza humana, terrena, carnal, as nossas inclinações que nos afastam de Deus, aleluia, que impedem que não haja nenhuma condenação em nós, aleluia. Deus enviou Jesus para que através do poder do sangue de Jesus, através do poder do nome de Jesus, a nossa vida seja uma vida de santidade, aleluia. Deus quer ver em nós o mesmo que Ele via em Jó, aleluia, que o diabo não queria nem conversa, acusava A, B, C, D, mas não mencionava Jó. Por quê? Porque Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem que se rendeu a Deus, que não vivia uma vida de aparência, mas vivia uma vida real, uma vida gerada pelo poder de Deus, uma vida que só o Espírito de Deus pode nos fazer viver. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja? Somos nós. A Bíblia fala em 1 Coríntios, a partir no capítulo 12, a partir do versículo 12, ela fala que a igreja é corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é corpo de Cristo, formada por membros, e nós somos membros deste corpo. Que coisa interessante. Nós somos membros deste corpo de Cristo. Vamos ler. Deus está nos dirigindo. 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Olha só o que diz a palavra de Deus. A unidade orgânica da igreja é o título. Na versão atualizada vem aquele título da passagem. A unidade orgânica da igreja. Dessa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Aleluia. Que coisa tremenda. Nós somos membros do corpo de Cristo, da igreja. Olha a responsabilidade que Deus exige da sua igreja, formada por membros.
Olhe lá. João 15:16. Como que este corpo espiritual que a igreja é estabelecido? Com qual propósito Deus nos chamou, nos escolheu? Aleluia! Olha o que diz lá a palavra de Deus. Vamos ler junto, depois de 3? 1, 2, 3. Não fostes vós que escolhestes a mim. Vamos repetir de novo essa frase? Isso é interessante, isso é fundamental que a gente saiba. 1, 2, 3. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Bota aí. De novo, 1, 2, 3. Não fostes vós que escolhestes a mim. Quem é que está dizendo essa frase? Quem, igreja? Quem? Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo para os discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim. Vamos lá, e agora vamos continuar. 1, 2, 3. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deixa aí esse versículo. Que coisa tremenda. Aleluia. A igreja é corpo de Cristo. Vamos dizer junto: a igreja é corpo de Cristo. 1, 2, 3. A igreja é corpo de Cristo. E como este corpo ele é formado? Como Jesus, que é o cabeça desse corpo, formou, está formando e vai continuar formando este corpo até o dia do arrebatamento da igreja. Exatamente assim. Por que nós estamos aqui? Por que Deus te atraiu para este movimento espiritual, para essa igreja? Por que você hoje está aqui tendo a oportunidade de ouvir verdades espirituais que são fundamentais, que o Espírito Santo te revele, para que você seja salvo e faça parte deste corpo espiritual que é a igreja? O propósito de Deus para mim e para a tua vida é muito maior do que a minha e a tua salvação. É muito maior. É muito maior do que você estar caminhando rumo à eternidade, vivendo a palavra de Deus segundo aquilo que está no coração do Pai. O propósito de Deus é fazer com que você receba essa revelação, aceite fazer parte deste corpo espiritual, a igreja, e através da igreja o Espírito do Senhor se manifestar para salvar a humanidade, para se levantar contra essa oposição diabólica que quer destruir tudo que Deus estabeleceu na terra. Aleluia. Aleluia. Deus precisa de um corpo saudável. O que significa o corpo de Cristo ser um corpo saudável? Para que o corpo de Cristo seja saudável, este corpo tem que viver em santidade. Santidade significa separação. Santidade significa abnegação. Santidade significa renúncia. Santidade significa humildade. Santidade significa obediência.
Deus, por misericórdia, está sinalizando para você que está nos visitando aqui, ou que ainda não entendeu esse propósito de Deus com a sua vida. Deus não está interessado em colocar no seu corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qualquer dos membros do nosso corpo que parar de funcionar, que não conseguir interagir com os demais membros e cumprir com a sua obrigação, nos gera problema, gera dificuldade, gera limitações. Se o estômago não funciona direito, o aparelho digestivo não funciona direito, a alimentação da pessoa passa a ser comprometida. Se o pâncreas não funciona direito, um pequeno órgão no corpo, a pessoa se torna diabético. Se os olhos não têm mais condições de cumprir com a sua obrigação, você já não consegue mais ler alguma coisa, identificar as cores. Aí Deus deu sabedoria aos médicos como uma alternativa para alguém que não crê no poder da palavra ou ainda não alcançou essa fé suficiente para se opor a esta limitação física ou a estas limitações físicas e dizer: Deus, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores Ele levou sobre si. Eu não aceito essa limitação física e em nome de Jesus eu não preciso ir lá no pastor ou lá naquela irmã para pedir para ela impor as mãos sobre mim, mas segundo a tua palavra, aleluia, é um dos sinais da igreja na terra. Glória a Deus. Aleluia. Há sinais na igreja na terra para que esse corpo tenha saúde. Deus deu à igreja condições para ela resolver os seus próprios problemas, para ela resolver as suas próprias limitações, sejam elas físicas ou espirituais. Há um poder sobre a igreja. Há uma autoridade de Deus sobre a igreja. Aleluia. Aleluia. Agora, este corpo tem que viver em unidade. Tem que haver um comprometimento dos membros deste corpo espiritual com a sua cabeça. É inadmissível, é inaceitável que um membro do corpo de Cristo se acomode, não faça o que tem que fazer, não viva de acordo como tem que viver. O corpo ele tem que andar em conjunto, em uma unidade só. Se as pernas vão para a direita, os braços têm que ir, os olhos têm que ir. Se o corpo tem que correr, todos os membros correm. Se algum inimigo se opõe, se levanta contra nós, todo o corpo se defende. Não tem como deixar um braço para um lado, o outro braço para o outro lado. Um braço acompanha as pernas, o outro não acompanha. Uma
perna desempenha a sua função, a outra não, vai dar problema. Aleluia. E é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Jesus nos chamou para ser um corpo saudável, um corpo santificado, com propósito. Aleluia. Nós precisamos dessa revelação de que Deus nos chamou para dar fruto. A fim, ele diz, olha depois, a fim de que tudo quanto pedir o Pai em meu nome, ele vos conceda. Ele diz, olha, eu escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Você está aqui na igreja porque Deus escolheu você para estar aqui hoje. Não é nem você que escolheu estar na igreja. O amor de Deus, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se mobilizaram. A ordem do Pai é: eu quero eles lá na igreja. Eu quero que eles façam parte desse corpo espiritual. Aleluia. Aí, independente da tua história, da vida que você viveu, Deus não olha para aquilo que o homem olha. Deus pega um lixo, um montouro, aleluia. Deus pega um nada, e Deus pega alguém que até é alguma coisa, alguém que é bonzinho, mas pega um malzinho também. A Bíblia diz que Jesus, falando para Moisés, lá no capítulo 9 de Romanos, ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Assim não depende nem de quem quer e nem de quem corre, mas de eu usar de misericórdia. Deus usou a sua misericórdia e nos trouxe aqui nessa manhã. Deus usou a sua misericórdia e nos fez membro do corpo de Cristo. Muito forte. Aleluia. Eu sei que Deus está fazendo a obra em vida de pessoas aqui. Há um poder de Deus na igreja. Irmãos, a santidade da igreja é como um imã. Ela favorece o Espírito Santo a atrair os escolhidos de Deus para este corpo espiritual. Não é o homem que convence. A gente sente uma liberdade tão grande aqui nos cultos. Há uma ação tão poderosa do Espírito Santo. A gente vê as pessoas se compungindo, o coração se quebrantando, aleluia, as lágrimas correndo nos olhos, não por uma emoção, mas uma ação genuína do Espírito Santo. Nós não precisamos usar estratégias humanas para que o Espírito de Deus se manifeste na sua vida, entre aspas. O Espírito de Deus está aqui porque essa igreja é corpo de Cristo. Glória a Jesus. Tudo está à disposição da igreja. Deus não quer uma igreja acomodada. Romanos 12:2. Aleluia. Há um poder de Deus. Vamos ver junto essa palavra de Deus. Oh, glórias. Deixa
Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente ler. O que isso aqui significa para você? Esse livro. Como você manuseia esse livro? Como você lê esse livro? O que ele representa para você? O Espírito de Deus tem me falado tão poderosamente, me revelado tão profundamente. Eu não consigo mais pegar a Bíblia como eu pego qualquer outro livro. Antes de fazer uma leitura diária, eu me abraço nesse livro e digo: Senhor, é a tua misericórdia se manifestando a um miserável como eu, indigno. Eu me rendo à tua palavra. Isso aqui não são letras, frases, textos. Eu vou abrir para ouvir a tua voz. A palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus falando com a igreja, falando com o pecador, falando com o miserável, dizendo: eu quero mudar a história da tua vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que existe nesse livro é verdadeiro. Não existe nada descartável. Isso aqui é vida. A Bíblia é vida, igreja. A Bíblia é vida. O coração de Deus, a mente de Deus está na Bíblia. Quando você abre a Bíblia como um nada, aleluia, com sede, com fome, com reverência, aleluia, o Espírito de Deus te revela o que é necessário para você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! O problema é a gente ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, procurando uma autoajuda. Glória a Deus! Cheio de nós. Aleluia! Cheio de questionamentos. Glória a Deus. Cheios de porém, mas, todavia, entretanto, no entanto. Não pode ser assim. Não, igreja. Independente do homem ser um pastor, um evangelista, um professor, um mestre da Bíblia, ele tem que pegar a Bíblia e se esvaziar e dizer: Deus, eu vou ler a palavra. Espírito Santo, revela-me o que está no coração do Pai, independente do que eu penso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu tenho que fazer o que a cabeça determina. Aqui está a cabeça, a igreja. Aqui está aquele que ordena o corpo. Aleluia! Se renda à palavra de Deus. Para de questionar. Não atrapalhe o Espírito Santo. Não seja um membro do corpo inativo, enfermo.
Coisa terrível. Ontem eu orei pela irmã. Enxaqueca, dor no estômago. A pessoa se prostra. Coluna, coração, diabetes. A pessoa se prostra. Não pode comer. Não pode jejuar. Não pode dobrar os joelhos. A limitação física. O irmão Kleber passou alguns meses atrás, ano passado, se não me falha a memória, por um processo de Deus. Aleluia. De repente, um homem com 40 anos, 40 e alguma coisa, recebe um diagnóstico: você está com câncer. Há membros do teu corpo que estão atingidos mortalmente. Ele teve duas opções: aceitar aquela informação e não fazer absolutamente nada, ou aceitar aquela informação e buscar socorro, tratar o problema, orando como servo de Deus. Se ele não tivesse buscado solução médica, hoje ele não estaria aqui. Te coloca em pé. Assim, um membro do corpo estava com câncer. Quando nós recebemos lá no Brasil essa informação, o irmão Kleber está com câncer e é agressivo. Nós clamamos a Deus, falamos: igreja, vamos orar ao membro deste corpo espiritual que foi ferido, mas Deus já disse, aleluia, Deus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E hoje está aí o irmão Kleber dando glórias a Jesus. Aleluia. A medicina, os médicos ficaram impressionados com o que aconteceu com ele e vão ficar impressionados porque a igreja se mobilizou. Aleluia. A morte, como pregou Andrades ontem, não tem poder sobre o membro do corpo de Cristo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler junto? 1, 2, 3. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Deus tem para a igreja. Olha o que Deus oferece para esses escolhidos. Aleluia. Escolhidos. Coisa linda é ver o processo de escolha de Deus. Coisa linda é ver esse processo de escolha de Deus para alguém fazer parte deste corpo espiritual, a igreja. A pessoa recebe um convite, ouve uma informação
Rua São Marcos, número lote A3.